E aí, pessoal, tá começando mais um Tauricast. Aqui é o Vitor, mais um Tauricast em janeiro, né? E olha, como a gente tá em janeiro ainda, eu tô na vibe do ano novo. Então, feliz ano novo pra todo mundo que tá assistindo. Eu acho que já vai ser o quarto episódio que eu tô, ou o terceiro que eu tô dando feliz ano novo pra todo mundo. Mas a gente tá em janeiro, eu acho que é válido. Olha, hoje a gente vai receber um convidado que ele transforma um simples baralho em espetáculo de magia e habilidade. Vocês não estão entendendo, gente. É muito legal. Quando eu vi, eu fiquei fascinado. Já vou agradecer aqui a Lady Iris, que ela falou, meu, eu tenho um amigo mágico que vai ser muito legal e tal. Gente, a gente viu o perfil dele e a gente gostou muito. Então, assim, hoje trouxe ele aqui pra gente falar de tudo, falar da carreira dele na mágica e tudo mais. Antes de eu mostrar ele pra vocês já sabem que a gente tem a Fitofórmula, como a nossa principal patrocinadora é as fórmulas chinesas da medicina tradicional chinesa. Quer saber mais? QR Code está aparecendo aí na tela ou entra no site fitoformulanatural.com.br. Vale lembrar que a gente sempre indica você procurar um prescritor das fórmulas. Então entra no guianaturalsaude.com.br, o QR Code está aparecendo aqui também, e aí você vai lá, passa por um prescritor e aí ele vai prescrever as fórmulas e você vai ter uma vida muito mais natural com a Fitofórmula. Se não tem prescritor aí perto da sua casa, tem vários que atendem de forma online, tá bom? Então, QR Code está aparecendo aí na tela para vocês. A nossa última patrocinadora é a Taori Marketing e o Espaço Taori. A Taori Marketing é a agência que cuida aqui do espaço, esse espaço maravilhoso que a gente grava o nosso podcast, que eu toda vez falo para vocês, que eu adoro ele, não tem como, gente, não é só porque a gente grava, mas é porque aqui você consegue gravar podcast, gravar aula, curso, dar a sua aula, dar o seu curso, realizar o seu evento. Aqui cabem mais de 120 pessoas, isso mesmo, gente. E a estrutura é maravilhosa, é equipamentos de ponta. E a agência também, você pode ir lá no Instagram da agência, que é Marketing Taori, e conhecer todos os serviços da agência, fotografia, videomaker, social media, estrategista, copyright, tem tráfego, tem tudo. Então, entra aí também no Instagram da agência, que eu já falei pra vocês que o site está em construção, já ele aparece, mas se você quer conhecer mais do Espaço Taori, você entra no spacotaori.com.br e vem realizar o seu evento aqui no Espaço Taori. Agora, bora pro nosso convidado. Eu tô sem meu iPad, que ele acabou a bateria, então hoje eu tô com o telefone. Com apenas 22 anos, ele já conquistou milhares de fãs no YouTube e no TikTok. Olha, se a gente juntar todas as redes sociais dele, ele já passou de mais de 1 milhão de seguidores, viu? É isso mesmo. Gente, ele tem uns truques. Ele tem uns truques. Ele faz uns negócios com a carta que ele vai explicar melhor, que tem um termo certinho, tudo mais, a gente vai conversar. Hoje, fiquei no Instagram dele pra terminar o roteiro, né, do nosso episódio. E, gente, eu ficava assim, ó. E aí depois eu falava, nossa, o roteiro, né? Eu voltava, porque, gente, é muito bom, é muito legal ver tudo que ele faz com as cartas. E também a parte de mágica. Olha, hoje a gente vai descobrir esse mistério, né, que ele faz aí com as cartas, a mágica também, cubo mágico. Vai ser um episódio muito divertido. Hoje é dia de mágica com o Jean Pitin, é isso? É isso. Acertei. Acertou. Aê, porque assim, olha, quem já assiste o podcast há um bom tempo, sabe que eu tenho uma dificuldade com alguns sobrenomes, viu? Mas é normal, tem todo tipo de sobrenome, aí a pessoa tem uma origem, sei lá, do norte europeu, e aí a pronúncia é outra. Então... entendeu? Olha, eu tenho uma dúvida, mas eu falei certo. Falou certo, tá certinho. Ah, isso aí. Olha, bora começar, eu gosto de falar que eu começo com um clássico, né, que é, como é que a mágica surgiu na tua vida? Porque primeiro a gente precisa falar dela e eu quero entender melhor. Como é que ela surgiu na tua vida? Eu amo essa pergunta, porque assim, a maioria dos mágicos respondem com histórias muito lindas. Ah, meu avô uma vez tirou a moeda da minha orelha. Eu fui num show. Não foi o que aconteceu comigo, né? Eu desde novo sempre fui muito agitado, sempre gostei de aprender coisa. Eu era criança que ficava desenhando, ficava vendo o jogo e tal. Eu sempre fui mais nerd, assim. E aí um dia eu tava assistindo Modern Family, a série de TV, e aí eu vi o garoto fazendo mágica e eu falei assim, quer saber? Vou aprender. E aí eu comecei a fazer mágica e pisquei, passaram-se 10 anos e estou aqui agora. Então não tem nada majestoso, assim, foi bem realmente, olhei, achei interessante e fui fazer. Com quantos anos? Tava com 12 na época. Com 12, mas aí ele veio, tipo assim, como um hobby, não... Como um hobby, porque antes disso eu já tinha aprendido malabarismo, eu já tinha jogado ioiô, então foi aquilo que eu falei, eu realmente ia atrás de aprender coisas diferentes. Legal. Apareceu a mágica, eu falei assim, tá, eu quero aprender.
né? Não tinha nenhuma pretensão de se tornar o que se tornou. Foi realmente tipo, beleza, mais uma coisa para aprender. E calhou que foi a coisa. Né? Então... Entendi. E aí, em que momento que tu tá lá e do nada, tipo assim, epa, peraí, acho que eu tô fazendo esse negócio aqui meio profissional, o que que rolou? Cara, eu lembro assim, certinho o momento, porque eu comecei com 12, de 12 para 13, né? Então realmente esse ano agora, 2025, completa talvez a forma mais correta, assim, 10 anos fazendo, né? Então eu tava ali no 8º ano, e 8º, 9º ano eu tava brincando com aquilo. Quando chegou no ensino médio, que começa todo aquele questionamento tal, o que você vai fazer da sua vida? Sim. E aí eu lembro que a primeira coisa que eu pensava em seguir era o audiovisual, que é o que eu faço desde sempre. Foi a primeira coisa que eu realmente fui atrás de aprender de forma mais séria. Então foi edição de vídeo, tudo. Eu falei, beleza, acho que vou trabalhar com isso. E aí você começa a pensar, tá, então eu posso fazer faculdade de audiovisual, quais são as prospecções, o que eu posso fazer? E aí eu percebi que não era o que eu queria fazer. O que eu queria fazer era mágica. Então eu olhei e falei, tá, temos um problema, porque eu não quero fazer uma faculdade, eu quero trabalhar com mágica. E aí foi logo nesse ano que eu decidi que eu ia trabalhar com mágica que eu realmente comecei a trabalhar, né? Então foi com 15 anos que eu fiz meu primeiro show, primeiro contrato certinho e tal. Então foi bem nesse meio ali de o que eu vou fazer da vida que a mágica entrou. Eu não tive muita escolha, foi realmente tipo, beleza, eu posso fazer tal coisa, mas não parece certo. A mágica é o que me dava aquela sensação de, é isso. Sim. E como é que foi esse teu primeiro show? Cara, foi divertido, porque na época quem arranjou esse show foi meu pai. Meu pai tinha uma agência de publicidade aqui em Santos e tinha esse cliente dele, era Dia das Crianças, ele falou assim, meu filho pode ficar aí na loja durante o dia fazendo mágica pra, enfim, agradar os clientes, agradar as crianças que estão lá. Era uma loja de calçados infantis, então fazia sentido ter um mágico ali. E foi bem tranquilo, não foi uma experiência tão... assim, foi memorável porque foi o primeiro, mas não teve nada que aconteceu ali que eu me recorde de forma tão viva. Foi um show bem tranquilo, né? Serviu, na verdade, para entender que, tipo, trabalhar com mágica nem sempre é fácil. Porque, cara, era ficar de pé o tempo inteiro, era fazer mágica muitas vezes para as pessoas que não queriam ver mágica. Então já foi uma experiência bem... que serviu para abrir os olhos já. Falar, então trabalhar com mágica é isso. Entendi. E aí, nesse começo, o cubo mágico e o baralho, eles já entram ali juntos, já? Já, porque... Eles sempre estão, né? Porque assim, eu comecei na mágica, foi aquilo que eu falei, na 8ª série, né? Então eu tava com 12, 13 anos. Com 14 eu aprendi o cubo mágico. Né? Eu tava numa festa junina. Foi aquilo que eu falei, eu realmente tenho esse negócio de querer aprender coisa. Eu tava numa festa junina, aí apareceu aquele cubo mágico de 99, eu falei assim, legal. Aí eu pedi pro meu tio, que inclusive é a pessoa com quem eu morei em São Paulo. Falei assim, tio, me dá um cubo mágico bom. A gente foi até uma loja de brinquedo, comprou e aí eu fui e aprendi. Então já tava ali lado a lado quando eu comecei a trabalhar com mágica, porque eu já sabia montar o cubo mágico, já tava fazendo mágica. Foi meio que uma questão de juntar um com o outro. Mas se eu não me engano, eu só junto os dois de forma oficial no meu show em 2017. Não, 2019. Então teve, por mais que eu já fizesse os dois, até eu de fato implementar no meu show, porque hoje em dia o cubo ele é parte fundamental de um dos... Eu gosto de chamar de efeitos, né? Pra não falar truque. Para um dos efeitos que eu faço, ele só foi virar parte fundamental em 2019. Então, levou um tempinho até ele de fato estar ali junto. Olha, eu queria muito saber mexer no cubo mágico. Eu não sei, pra mim é dificílimo. Assim, eu sou suspeito pra falar, mas é mais fácil do que parece quando você entende o conceito, né? O grande problema do cubo mágico é que muitas vezes as pessoas acham que você resolve uma face de cada vez. Não é o que acontece. O cubo ele é resolvido de baixo pra cima. Então você resolve uma camada, outra. É mais fácil explicar. Então, só pra explicar, normalmente as pessoas vão tentar aquilo que eu falei, né? Montar uma face. Sim. Então, vamos supor que eu queira montar aqui o vermelho. Aí eu vou atrás do vermelho. Pronto. Então aqui eu montei o vermelho, tá? Por incrível que pareça, eu tô com o vermelho montado. Eu só vou conseguir montar mais 1, 2, 3 faces no máximo. Eu não consigo montar 6 faces desse jeito. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar de baixo para cima, por camadas. Inclusive o método iniciante, né, se chama método de camadas por causa disso. Então eu começo... Eu vou montar um pouquinho mais rápido, porque não dá para fazer um tutorial, até porque eu não sou bom explicando. Mas o que a gente começa fazendo é montando... Deixa eu só tirar essas quinas. A gente monta... uma cruz branca aqui embaixo. Tá, eu não sei qual câmera tá pegando, se for aquela ali, ó. Tua, isso. Pronto, então tá aqui a cruz branca. Aí a gente vai encaixar as quinas, e aí aqui já começa a parte da matemática por trás do cubo mágico. Então eu vou colocar aqui nessa quina
Se aqui eu tenho laranja e aqui eu tenho verde, essa peça aqui tem que ser verde, essa peça aqui tem que ser laranja, eu procuro a peça verde, laranja. É aquilo, não é complicado, é mais chato. Entendeu? Sim. Tipo, tá, eu tenho que colocar essa peça aqui, aí depois eu coloco essa daqui aqui, aqui. E aí eu montei a face branca, e junto dela eu também montei a primeira camada. Então se a gente for ignorar aqui o resto, eu tenho azul, 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 vermelho, 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 verde, 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 laranja, laranja, laranja. Então eu tô montando a face branca, mas junto eu montei a primeira camada. Aí agora, ao invés de eu montar uma outra face inteira, eu vou montar a segunda camada. Né? Então aqui, aí vem já os algoritmos que a pessoa tem que memorizar para conseguir montar. Então... Tem um negócio de memorizar mesmo, né? Tem. É aquilo, não existe um segredo milagroso, tipo, agora entendi, eu vou montar o... Não, é realmente decorar. Sim. Então, mas agora você viu, eu já montei aqui as duas primeiras camadas, tô com a face branca, e aí você vai já para as últimas. Aqui. Então agora eu já tenho o branco, falta só arrumar essa última parte. E você resolveu o cubo. Então assim... A minha maior dificuldade em relação a isso é tipo assim, se eu monto branco, eu não consigo montar mais nenhum. Porque se eu for mexer no branco, eu não vou conseguir colocar ele no lugar pra depois ele voltar pro mesmo lugar. Aí que tá, talvez tenha uma lição por trás do cubo mágico. Pra montar o cubo mágico, você tem que ser um pouco desapegado. Aquilo que você montou, você vai ter que destruir um pouco pra depois voltar. Então assim, no caso da face branca, a gente nunca mexe nela. Minto, a gente mexe nela assim, ó, quer ver? Quando a gente chega na última parte, então, deixa eu só simular aqui. Então, pronto, tô com quase tudo resolvido. Pra eu resolver essa última parte, eu vou ter que mexer na parte branca, eu vou ter que mexer no que eu resolvi. Só que, enquanto você tá fazendo isso, você também vai resolvendo e tal. Então, tipo assim, você não pode ter esse apego de... mas eu montei aqui. Entendi. Não, é tudo... Você tem que trabalhar com todas as partes juntas pra ele montar. Então, é por isso que ele parece tão complicado. Porque as pessoas acham que é resolver uma parte de cada vez e que não pode mexer onde já mexeu. Não, é realmente... Enfim. Gente, pra mim é uma loucura. Não, de verdade, pra mim é uma loucura. Eu imagino assim, eu tô falando de um jeito fácil, e eu sei que a pessoa que vai estar olhando vai estar pensando assim, que idiota, não é tão fácil assim, mas depois que você pega pra aprender, não é tão complicado. Sim. E aqueles que são triângulo, o que muda? É um quebra-cabeça diferente, né? Você tem algum... O princípio de você... Esse que eu falei, né? De você ser desapegado, vai pra todos. Mas aí vai mudar o algoritmo que você tem que decorar, vai mudar a ordem. Entendi. Eu, por exemplo, só sei montar o 3x3 e o 2x2. Né? Então tu acha que, tipo assim... se a pessoa entrar no YouTube, TikTok, ver um tutorial ensinando, ela consegue montar. Consegue aprender. Ó, pra quem quiser aprender, o Shonatas, ele já apareceu em vários vídeos meus e tal, ele tem tutorial maravilhoso do método básico. Então, pesquisa aí no YouTube, Shonatas, Xonatas. É uma forma diferente de falar Jonathan, né? E ele tem tutorial completinho e, cara, em um dia você aprende. Quando eu resolvi aprender, eu passei 8 horas tentando, montei a primeira vez, aí eu tava com ele montado, embaralhei de novo, e aí já, em vez de demorar 8 horas pra montar, eu demorei 8 minutos e eu fui descendo o tempo até chegar... Hoje em dia, o meu melhor tempo montando foi 21 segundos, sem usar mágica. Só realmente com habilidade foi 21 segundos. Meu Deus do céu. Com mágica é um pouquinho mais rápido. Sim. Você falou do seu pai, e aí agora eu quero saber da família inteira. Porque já que você disse que ele que te levou, né? Ele que, tipo, falou pro cliente dele, meu filho faz mágica. Como é que foi pra família quando começou a se tornar algo bem profissional? Cara, quando começou a se tornar algo bem profissional, já tinha passado pela primeira fase que foi aquele choque de... Caramba, meu filho quer trabalhar com mágica. E não quer fazer faculdade. Rolou isso? Um pouco. Por parte do meu pai, não. Meu pai, na verdade, a primeira coisa que ele falou, ele assim, pera, eu não vou ter que pagar a faculdade? Meu pai ficou feliz pra caramba. Falou, ótimo, ufa, menos uma coisa pra pagar. A minha mãe, ela já ficou um pouco mais preocupada, mas não aquela... Eu não tive que brigar com os meus pais, né? Foi mais uma questão de conversar e provar que eu realmente estava me dedicando pra fazer aquilo, né? Então, o meu pai facilitou abrindo as portas e eu mostrei que eu realmente... tava falando sério quando eu ia em todos os shows, fazia certinho, comecei a ser contratado sem depender do meu pai, então foi tranquilo, eu não tive aquele negócio que muitos artistas têm de ter que brigar com a família e tal, não, meu pai me apoiou, meu pai foi muito claro, ele falou assim, eu quero que você seja feliz, você tá feliz fazendo isso? Eu tô, ele, então tá ótimo, e o dia que você não estiver feliz, quiser fazer outra coisa, faz, eu nunca tive muito esse problema, foi tranquilo assim. Claro, pro Jean de 15 anos,
talvez não tenha sido tão tranquilo quanto eu tô falando agora, né? Eu lembro de uma conversa com a minha mãe que ela queria me colocar numa escola técnica. Eu falei assim, se me colocar nessa escola técnica, eu vou derrubar essa escola. Assim, foi bem mais dramático, mas hoje em dia, olhando, né, em retrocesso assim, foi muito tranquilo. Não foi uma briga, uma guerra, foi muito fácil. Ai, que bom, né? Que bom. Porque, Foi... pô, é bem artístico, né? É bem quando a pessoa fala, eu quero viver da dança, quero cantar. A mágica, a briga faz né? parte. Né? Sim. Os artistas estão acostumados a brigar e eu reconheço meu privilégio que foi... Eu não tive. Assim, acreditaram em mim e eu provei que eu tava falando sério, né? Talvez o resultado tivesse sido diferente se eu não tivesse provado. Se eu não tivesse feito as coisas que eu fiz. Né? Então, felizmente, assim que comecei a trabalhar, eu pude conquistar de forma gradual trabalhos cada vez melhores e que provavam que, pô, eu com 17 anos, eu não dependia dos meus pais para sair, por exemplo. Né? Então, eu já ganhava meu dinheiro, eu já tinha fechado contratos na época para produzir vídeos para algumas marcas, eu já estava fazendo alguns trabalhos maiores, enfim. Então, não tinha muito o que eles falarem, o que eles pudessem falar, sabe? E tu mostrou que, tipo, tava trabalhando real, né? Sim, tipo, com esses contratos. Eu sabia e tudo fazer mais. os sacrifícios. Então, assim, o pessoal tava saindo no final de semana, às vezes eu não ia. Ou se eu ia, eu chegava bem mais tarde, porque evento normalmente é de noite. Então, dava pra perceber que eu tava falando sério, sabe? Que não era, ele tá enganado. E não é à toa que cheguei onde cheguei. Tô aqui, eu continuo trabalhando com isso. Exatamente. Ó, a gente vê tudo isso porque ele tem mais de 1 milhão. Pô, a gente pode dizer, que é 1,5 milhão, se juntar tudo assim, acho que dá 1,5 milhão, dá? Eu tô com... o Instagram e o YouTube estão com mais de 400 mil e o TikTok com 300 mil. Então, se for juntar ali, dá 1,2 milhão, 1,2 milhão. Então, isso. Inclusive, é um número muito louco de falar. Eu nunca imaginei que esse número sairia da minha boca falando sobre mim. Porque o sonho do Jean Pinin, quando eu fui aprender edição de vídeo, era porque eu queria ser youtuber. Né, se você pesquisar um pouco aí na internet, você vai achar canal antigo meu de gameplay, de vlog, de mágica, até de fazendo café, sabe? Desenhando no café. Foi a última coisa que eu fiz antes do canal atual da série, né? Antes do que realmente estourou. Então, eu nunca imaginei que eu poderia falar 1,2 milhão e tá se referindo a mim. Eu nunca imaginei que eu teria a placa de 100 mil inscritos do YouTube. Sabe? Temos esse ponto. Entendeu? É incrível porque... Na minha geração, ser youtuber já era algo, né? Eu peguei a fase que estava começando, só que quando eu cheguei na adolescência, ser youtuber já tinha um certo desejo, assim. As pessoas queriam ser porque você estava vendo pessoas muito jovens realizando feitos incríveis. É que nem a galera agora que quer ser TikTok. Exato. Então, na minha época, eu sonhava com isso. E pensar que aconteceu, ainda não cai a ficha. De certo modo, assim, é tipo, beleza, eu entendo e tal, mas... Que loucura. Que loucura. Eu era, assim, zoado, a galera decorava o jeito que eu abria os vídeos pra ficar repetindo pra mim enquanto eu passava pelos corredores. Tipo assim, não chegava a ser um bullying, mas tinha um lance, tipo assim, a galera sabia que eu queria ser, né? E nunca tinha dado certo. E ficava perturbando. Exato. Né? Tinha um lance, assim, de... Cara, vamos zoar, que era normal, né? Todo mundo brinca e tal. Nunca levei pro pessoal, mas, tipo, realmente tava tentando e aconteceu. Eu fico tipo, caramba. E aconteceu. E aí, eu quero muito falar da tua criação de conteúdo, né? Porque a gente, se entrar no teu Instagram, a gente vê muito aquele conteúdo, seja a rede social que for, sim, vê o teu conteúdo de tu... No metrô, com os baralhos. E aí, antes, vamos lá. Como é que é a técnica do baralho? Como é que é o nome? Cardistry. Tá. É como se... Assim, a palavra vem em inglês. No português, quando eu tenho que falar em português, eu gosto de falar que é um malabarismo com cartas. Porque se você for olhar, a ideia é a mesma, né? Mostrar habilidade com aquilo. Não tem um mistério por trás, não tem o truque. É só realmente demonstrar habilidade. Mas, enfim, é cardistry. Card de carta. Card is try, tipo... É sobre tentar. Tem um lance ali na criação do nome, mas é isso, é cardistry. É chato de falar. Eu que fui professor de inglês, não gosto. Eu acho a palavra ruim pra gente que é brasileiro. Né? São muitas fonemas que a gente não tem na nossa língua. Né? Mas é isso, é cardistry. Tá, e aí... Como é que vem isso do tipo... Caramba, vou pegar minhas cartas, vou fazer no metrô e vou gravar a reação da galera. É meio louco, porque assim,
já tinha... Olha o cubo mágico se conectando. Antes de eu produzir os vídeos, um cara chamado Gregório Alcubo gravava ele no metrô, resolvendo o cubo mágico, e no meio da resolução, ele dava zoom na reação das pessoas. E ele estourou. Ele foi o primeiro no mundo a fazer isso. Eu lembro. E aí, eu vi o conteúdo dele, inclusive ele é parceiro da loja do Jonathan, que eu mencionei, né, do Jonatas. E aí, como eu já estava trabalhando ali na época e tal, eu falei assim, eu estava trabalhando com essa empresa, é um detalhe importante, eu falei assim, já que ele fez isso com o cubo mágico e deu certo, eu vou tentar fazer isso porque eu tô pegando o metrô também, e eu vou fazer com o que eu sei. Já que eu não ia fazer uma resolução de cubo mágico, porque eu não resolvo tão rápido assim, não é a minha área, eu vou fazer com o baralho. E aí que veio o questionamento de, eu não vou conseguir reação com a mágica, porque a mágica, pelo menos do jeito que eu faço, eu gosto de levar um certo tempo, eu converso com a pessoa, tem todo o storytelling, blá, blá, blá. Eu não ia conseguir tirar uma reação rápida com a mágica. Não daria. Falei, o que dá pra fazer? Cardistry. Né? E aí foi quando eu comecei a gravar e gravei o primeiro vídeo e, deu certo, né? E aí, isso eu fico feliz de falar, eu sei que eu fui a primeira pessoa, pelo menos, que tem registro, que levou o cardistry a público. Porque até então era muito sobre um grupo muito fechado de pessoas ao redor do mundo que gravava o movimento, postava na internet, a galera ali do nicho assistia e legal. Eu fui a primeira pessoa a levar ao público e, mostrar que dá pra apresentar. Que dá pra você tirar uma reação com isso. E é muito também do que a gente achava que era só um embaralhamento de cartas, né? Sim. Eu peguei algo que já existia e eu meio que repaginei. Eu coloquei um outro propósito ali, que é o do entretenimento. Que é mostrar que dá pra fazer coisas que as pessoas não imaginam usando baralho. E eu documentei a reação delas. E aí tem um detalhe muito importante e que eu fico muito feliz quando algumas pessoas vêm conversar comigo e percebem. Isso é o menos importante do vídeo, por incrível que pareça. É muito mais sobre captar reações legais numa situação mundana, que é o metrô de São Paulo. Que é, por natureza, já meio cinza, é meio sem vida, são pessoas... As pessoas estão cansadas, né? Então, porque ou a pessoa tá indo pro trabalho, e aí ela já tá cansada, porque às vezes é uma rotina que ela não quer, ou ela tá voltando do trabalho e ela tá cansada por isso. E aí eu só coloquei algo pra distrair aquela pessoa. Então é isso, é sobre captar reações legais em uma situação mundana, uma situação que normalmente não teria. A gente não vê pessoas felizes no metrô. Eu falo isso como alguém que pega metrô. Hoje em dia, não tanto, mas que tava pegando metrô diariamente. A gente vê as pessoas dormindo, a gente vê as pessoas cansadas. Acho que tem uma época do ano que a gente vê a galera feliz no metrô, que é o carnaval. Sim. Você tá indo pro bloquinho, de resto tá todo mundo muito triste. Exato. Porque normalmente, é o que tu tá falando, ou a pessoa tá indo pro emprego que ela não gosta, ou ele está voltando do emprego, ou ela já pegou um ônibus, já pegou o trem, agora tá no metrô. Entendeu? Pra tentar chegar. Tipo assim, acorda 3 horas antes. Já fez 3 baldeação, já perdeu o ponto. Entendeu? É caótico. Entrou na Estação da Luz. Pegou ali uma sé, 6 da tarde. Então, assim, realmente. O propósito do vídeo era esse. Era captar algo bonito numa situação não bonita. Né? E a vergonha? Nunca tive. Nunca teve? Por incrível que pareça, eu nunca senti vergonha. Assim, eu falo isso porque na época da escola, tem que apresentar trabalho. Tá bom, eu apresento. Né? Eu era o primeiro a ser escolhido pra fazer trabalho em grupo, porque eu era muito claro. Eu falava assim, eu não vou fazer nada além de apresentar. Mas aí a galera falava, tá bom, porque eu não quero apresentar. E eu, beleza, eu não tenho vergonha nenhuma de falar em público, então tá bom. E gravar no metrô, é tão... Eu não consigo nem imaginar onde que eu sentiria vergonha naquilo, porque eu não tô, por exemplo, fazendo um vlog, eu não tô falando, eu tô ali no meu canto, gravando, e as pessoas olham. Então, nunca aconteceu. Tô com vergonha e tal. E olha que já tiveram situações em que a pessoa tava olhando, e eu vi que tava olhando, e eu falava com a pessoa, oi, tudo bom? Zero timidez. Nada. Nunca deu nenhum BO pra ti? Felizmente não. Com o metrô, com a galera lá da Via Mobilidade, nunca? Nunca aconteceu. Assim, pelo menos nunca chegou até mim uma reclamação. E eu acho que muito disso vai da postura que eu tenho nos vídeos. Né? Toda vez que aparece alguém, eu nunca falo diretamente daquela pessoa, a não ser que seja pra enaltecer. Então, tipo assim, caramba, olha que reação legal, olha que sorriso maneiro. Então, eu acho que por conta desse posicionamento, nunca teve brecha pra dar problema. Porque eu não tô falando de ninguém, eu não tô... e também tu não chega abordando alguém... Exato, eu não tá vendendo... Diferente assim, não é falando mal do pessoal que faz música no metrô, mas diferente de formas de arte em que você pode acabar atrapalhando, eu tô quietinho no meu canto. Então, tipo assim... É como se você estivesse mexendo no telefone, só que tu tá mexendo no baralho. Exato.
Ele não tá só mexendo no baralho, né? Pra não ficar. Pra não achar que é. Mas é chato, isso. né? Mas eu tô ali brincando com cartinha no Sim. metrô. Efetivamente é o que eu tô fazendo. Então, sei lá. A pessoa ia reclamar do quê? Realmente. Droga, eu não gostei porque ele não- faz e eu não gostei. Você fala, tá bom. E se acontecesse, eu ia ser o primeiro a tirar o vídeo do ar. Eu Entendi. acho que tem certas coisas que não vale a pena a briga. Então, se a pessoa não gostou, cara, tira. Felizmente não aconteceu. Pessoas que apareceram nos vídeos, o vídeo já chegou até elas e eu só tive respostas positivas. Eu já tive gente que questionou, falou assim, por que você deu um zoom na minha cara? E aí eu falei, cara, porque você teve uma reação maravilhosa, que eu achei muito bacana e tal. Tem algum problema? Não. Foi. Se a pessoa falasse tem, eu ia ser o primeiro a apertar delete, porque assim, se o meu propósito é captar uma reação bacana e a pessoa que teve a reação captada não gostou, não faria sentido eu deixar, porque tá fugindo do propósito que eu tenho. Então, nunca deu nenhum problema. É uma coisa que jamais. Polêmica. Que eu gosto de uma polêmica. É uma coisa que jamais conseguiria fazer na Baixada Santista. Porque a gente que mora na Baixada Santista é insuportável. Falei, tô leve. Eu, como alguém da Baixada Santista, sim, porque aí a pessoa ia aparecer no meu vídeo, aí ela fala assim, não, mas aí eu vi meu primo, e meu primo tava com uma pessoa que eu já fiquei, e eu quero que delete, e eu falar... E aí o meu tio conhece o seu tio... Gente, eu tô falando isso porque Santos, principalmente, é um ovo. Todo mundo se conhece. E assim, não for Santos, a pessoa pode morar no Guarujá, Praia Grande, Bertioga, Baixada todo mundo se Santista é um conhece. ovo. Exatamente. É um ovo. Não daria. Não daria. Bora mostrar as cartas? Que eu acho que é o que a galera deve estar tipo assim, tá bom, Vitor, para de falar Mas e vamos ver as é cartas. aquilo, por incrível que eu gosto de conversar. Né? As pessoas às vezes podem achar que eu sou tímido e tal, mas não, eu gosto de falar. Mas, Então, ó, esse baralho, peraí. Esse baralho eu vi o vídeo. Eu vi o vídeo dele, porque ele é recente. sim. Esse baralho é um baralho diferente, me explica ele. Ele tem uma ilusão de ótica no design dele. Então, talvez aqui nessa câmera não vá dar pra mostrar, mas se você ficou curioso, tem o meu vídeo mostrando. Exatamente, no teu Instagram. Ele tem uma ilusão de ótica que, dependendo do ângulo que você olha, as listras dele mudam de cor. Então, se você olha aqui no ângulo da esquerda, as listras são marrom. Se você olha no canto da direita, elas são azul escuro. É uma ilusão de ótica bem simples, mas é um detalhe interessante. Eu acho que, se tratando de um baralho que foi feito... Isso daqui foi feito por uma empresa que é focada em mágica e tal... Ter uma ilusão de ótica é interessante. É interessante. É um toquezinho a mais. Então, Uma pergunta, que talvez pode ser meia... Né, talvez a galera falar, é mesmo? Dá pra jogar baralho com essas cartas? dá. Dá. Não todas. Mas mesmo a empresa sendo especialista em fazendo produto pra mágica, dá pra jogar... Sim, Jogar uma tranca, agora a gente joga uma tranca. tranquilo. Esse baralho especificamente dá porque as cartas são normais, você tem todos os naipes, todas as cores. Tem um baralho que tá na minha mala, inclusive, que não daria pra jogar porque todas as cartas são cinzas. Então você tem os naipes e tal, mas é tudo cinza. Então esse contraste que a gente tem, por exemplo, do preto pro vermelho, não teria uma pessoa desatenta, poderia jogar um set de espadas achando que é um set de copas. Entendi. Então tem alguns baralhos que são feitos mais pra cardistry ou pra mágica que não são tão bons pra jogar, mas 99% dá. Então é muitas vezes uma questão de design. A empresa fez esse design porque ela quis. Sim. Então, que é o caso desse, tipo, tem essa ilusão de ótica, mas é um baralho comum. Se você quiser comprar 2 e embaralhar e jogar tranca, dá. Entendi. Eu recomendo, não porque são baralhos de papel, né? Então, tipo assim, se a mão tiver um pouquinho molhada, já marca... Deve amassar mais fácil também, Exato, né? não compensa. Carta de papel amassa mais Entendeu? fácil. Pra jogar, eu sempre recomendo carta de plástico. Pra fazer mágica e cardistry, sempre carta de papel. Sim. Tem os movimentos, Sim. né? E aí, um que eu vi no teu TikTok foi o Faifan. Faifan. O grande. Ele é o grande, sim. Vamos falar dele e aí tu já vai mostrando o resto, que eu acho que é o que a galera quer ver. Beleza. Acho que é o que o nosso videomaker quer ver. Ele até agora, ele assim... Tipo assim, ele tava falando, ele devia estar... Cara, finalmente, depois Agora. de 25 minutos de episódio... Chegou. Chegou o momento. Então, vou fazer o Faifan. Tá pegando certinho? Se posiciona mais pra cá. Pra cá? Aí. Ok, então... Vamos lá. Cara, gente, pelo amor de Deus, não se mexe. Baralho, ele não se mexe. Tipo, o que tá ali no meio, ó... O que tá acontecendo é isso. Eu tô aplicando pressão e as cartas estão saindo e elas estão seguindo um ponto, né, um pivô, que é o meu dedão. Então elas ficam paradas no lugar enquanto forma o leque. É muito legal também. Faz ele
de frente pra ver essa dobra que ele faz. Aqui, ó. Cara, muito legal isso. Gente, muito legal. Sabe o que é engraçado? Ah. Porque assim, eu obviamente aprendi esse movimento porque eu gosto dele. Eu vi uma vez, achei legal, fui atrás de aprender. Mas eu não entendo por que as pessoas gostam tanto. Eu acho que eu já até comentei isso num vídeo meu, tipo, por quê? De todos os movimentos que eu faço, eu não imaginaria que ele teria tanta reação. Tudo bem que assim, eu sei que nos primeiros vídeos eu dei uma ênfase muito grande, né? Então, tipo assim, na época que eu nem usava a minha voz pra narrar, eu usava a voz de inteligência artificial, eu falava, o Faifan, blá, mas eu nunca imaginei que fosse pegar a ponto das pessoas, tipo assim, o Faifan. Eu, tipo, poxa, mas tem tantos outros que eu acho mais legal, sabe? Coisas que eu particularmente gosto mais, mas o Faifan ficou e... A galera gosta. Né? Sim. Bora mais um. Vai falando dos nomes, tá? Então, ó, tem o Faced, que é um que a galera gosta bastante também. Levanta mais um pouco. Tá. Gente, mas é ferrando que eu consigo fazer um negócio desse. Olha isso. Então, deixa eu fazer mais uma vez, pegar certinho na câmera. Então, aqui... Ô, droga. Acontece. Às vezes as cartas caem. Sim. Inclusive, elas caem no metrô também. E nessas horas eu também não tenho vergonha. Não tem vergonha. Não tenho. O que é triste é quando cai uma carta e a carta escorrega, tipo, pra debaixo do pé da pessoa. Aí eu tenho que ir, tipo... Ele fez isso. Obrigado. E aí limpa a carta e a pessoa meio, tipo, desculpa, eu pisei na sua carta, mas ao mesmo tempo... Você não precisa pedir desculpa porque o idiota brincando com cartinha sou eu. Ai, que horror. Mas então... Esse é muito legal. Esse parece ser muito difícil. Ele é. Comparado a alguns que eu faço nos vídeos, ele é o que talvez leve mais tempo pra aprender, porque é muita mecânica envolvida. Então, por exemplo, o Faifan, ele é um movimento que, por mais que seja difícil de aprender, é uma coisa só. É apertar e controlar as cartas, tipo, controlar a pressão para que as cartas saiam. O Faced já é uma série de coisas. Então, você tem que saber a abertura em Z, que é quando você abre as cartas assim, você forma um Z. Tem que conseguir separar e aí, ao mesmo tempo, tirar da mão. Então, enquanto... algumas ações estão acontecendo, outras também estão, é muito mais complexo do que os outros. Então, ele é mais chatinho. Mas também tá longe de ser o mais difícil. Bora mais um. Tem um que eu gosto bastante. Nosso... Não, deixa... Tá em qual câmera? Na dele ou na minha? Pode deixar no principal mesmo. Ó, gente, o que aconteceu? Acabou de acabar o nosso vídeo, porque o nosso vídeo ele tem 2 horas do nosso cenário, né? Dos patrocinadores do Tauricast. Acabou de sair o vídeo, tá tudo bem. A gente não colocou... Aqui tem pra ficar no loop, ó. Aqui eu puxar meu dedo, cara, se quiser pôr pra ficar no loop. Aí, clica. Boa. E o de play tá aqui. A gente não colocou pra ficar no loop, tá vendo? Vocês estão acompanhando com a gente, não vai cortar não. É aquilo, é igual as cartas que caíram. Acontece. Exatamente. Parte de produzir conteúdo e tá criando em coisas darem errado. Porque quando monta o cenário, a gente já põe pra deixar algumas coisas alinhadas, sim. certas. E aí a gente não reiniciou o vídeo, é isso aí, vai. Deixa eu mostrar um outro que eu gosto bastante, eu vou só afastar o microfone. Pode afastar. Peraí. Será que vai? Então, por exemplo, eu acho isso infinitamente mais legal que o Faifan. É realmente muito mais legal. Não, mas, enfim, esse daqui... Não, mas peraí, vamos falar dele, peraí. Tu gruda a carta aqui no dedão? Então, por natureza, a gente tem uma umidade que sai da nossa mão, né? E aí, quando você pressiona na carta de papel, ela gruda. E ela fica, tipo, grudada por um certo tempo, até a hora que ela cai. E a gente usa disso, o nome dessa técnica é Angel. Primeira vez que usaram era só pra realmente deixar no dedão e meio que parecer que a carta tá flutuando. Sim. E aí o pessoal foi descobrindo que dava pra você fazer em vários dedos ao mesmo tempo. Então, aqui eu tô fazendo um só. Aí quando eu venho pra segunda parte, já estão tendo 2, então tem um nesse dedão e um nesse. E quando chega no último, são 3, que é um no indicador, outro no dedão e outro nesse dedão aqui. Mas é exatamente isso. As cartas estão grudando? Sim. Isso funciona mais com carta de papel do que de plástico. Sim. E tem um detalhe interessante, as cartas que eu uso e que eu recomendo pro pessoal, a maioria delas tem um negócio chamado Air Cushion Finish,
que é quando as cartas estão sendo produzidas, eles vêm com uma prensa enorme e eles criam micro bolhas de ar. Então, quando eu pressiono na carta, é como se tivesse um efeito meio de ventosa, sabe? É isso que acontece, não tem... Depois se explica, perde um pouco da graça. Não, perde nada, mó legal. Pô, mó legal. Eu vi aquele... Tu faz também o de jogar. Ah, caramba, o de jogar nossa. Não, o de jogar é ótimo, né? Eu acabando com... Isso. Aí, ainda caiu. Sabe, o que é mais incrível? É o mais clássico e eu esqueci completamente do Spring. Qual o nome desse? Spring. Spring. É. E... Então a gente pode falar que aquele jeito de embaralhar as cartas que a galera faz aqui... O Riffle Shuffle. Ele é um truque De cardistry, sim. É muito louco, porque... que só ficou popular de um jeito de embaralhar a carta. É, porque aqui no Brasil a gente já tem esse costume de embaralhar carta. Inclusive, o Overhand Shuffle, que é esse embaralhamento aqui, é conhecido como embaralhamento brasileiro. Que é o que eu sei fazer e o único, tá? Mas que, sendo sincero, é uma das formas mais efetivas e confortáveis de embaralhar uma carta. Então a gente já tem, por a gente ser um país que tem como costume jogar a carta, seja tranca, truco, buraco, a gente já está muito naturalizado e a gente faz muitas coisas que a gente nem imagina que são sim movimentos de cardistry. É porque, na verdade, o cardistry é o último nome que teve. Então, muitos anos atrás, quando os mágicos apresentavam mágica, tinham os floreios, flourish, que era só para deixar a apresentação um pouquinho mais bonita. Então, um leque para mostrar as cartas. Uhum. Se a gente for olhar, a maioria das pessoas que jogam tranca fazem um leque na mão, né? Espalham as cartas assim e seguram uma forma de leque. Aí depois colocou o Spring. Aí de Flourish foi para Card Manipulation, que é manipulação de cartas. Depois teve um período chamado Extreme Card Manipulation. Inclusive eu tenho um vídeo que eu explico um pouco a diferença, que é quando a galera começou a já colocar, tipo... Sabe, jogar as cartas pro alto e tal, tipo, foi um pouquinho mais além, e aí disso foi pro cardistry. Então, tem todo um caminho para seguir ali, e todos eles vêm do mesmo lugar, que é, eu quero fazer algo bonitinho com as cartas. Seja no mágico que queria incrementar a apresentação, seja da pessoa que tá em casa embaralhando, porque, vamos lá, se a gente for olhar na questão lógica, não tem porquê, quando a gente tá embaralhando assim, a gente fazer isso daqui. Porque é mais difícil fazer isso do que entrelaçar as cartas e colocar até o final. Por que tem esse... Porque é legal. É literalmente isso. Porque é legal. Porque é legal fazer entendeu? assim. Você não tá ganhando tempo, não é... É porque é legal. Eu lembro, por exemplo, quando eu era mais novo, eu via minha mãe fazendo isso. E detalhe, com mais cartas ainda, porque quem joga tranca usa 2 baralhos. Então, 104 cartas na mão e minha mãe tava... E eu achava isso impressionante. E tudo isso vem do mesmo lugar, que é, quero fazer algo legal. Tal como malabarismo, ioiô, enfim. Você sabe quantos movimentos, mais ou menos? Tu sabe? Cara, eu não consigo É contabilizar. É porque tudo tem uma variação. É a mesma coisa, tipo, quantas mágicas você sabe? Eu não sei, porque... Cara, qualquer coisinha que eu mudar já não é mais o mesmo, então, em teoria, seria algo novo. Então, sei lá, eu não sei se chega a passar da casa dos milhares, talvez não, mas mais do que eu gostaria, talvez. É muito tempo fazendo isso. Olha, eu tô que nem a criança, eu queria pedir mais um. Ótimo. Então, tem um que eu gosto bastante, que é esse daqui. Ó. Eu faço pouco nos vídeos porque algo que eu sempre levo em consideração é o movimento ele tem que ser impressionante, tanto para a pessoa que está assistindo do seu ângulo, quanto para quem está vendo do meu. Então tem vários movimentos que eu não faço porque ele não é legal de ver do meu ângulo. Então, um que eu faço pouco, mas aqui que nesse caso vai ficar legal, é esse daqui, que é um displayzinho com 5 cartas, e que no vídeo não fica tão legal, porque aqui do meu ângulo eu tô cobrindo muita coisa, mas pra pessoa eu acho que é, sei lá, é satisfatório, as cartas estão meio que numa distância igual uma das outras, e tudo vai se formando. Pô, e tem um jeito de tirar elas e o mesmo jeito de guardar. Então você tira aqui, aí colocou uma... Desculpa o microfone. E olha que interessante. O jeito que eu fecho é um jeito que eu descobri que pra mim é mais confortável, mas não é igual o jeito que o criador do movimento faz. Entendi. Então, em teoria, eu sei 2. Eu sei o dele, eu sei o jeito que eu faço. Por isso que eu falei, não dá pra colocar em graus. Tem esse daqui. Mas no geral, cardistry é isso. Dei aquela viajada, como vocês podem ver. Não, sensacional, sensacional.
E engraçado, né? O que chama tanto a gente, né, pro Faifan. Engraçado isso. Eu realmente, falou, tipo assim, fiquei pensando nisso. talvez seja porque ele é meio que automático, parece que eu não tô fazendo nada, mas, sei lá, eu não acho tão impressionante. Aham. Sei lá. Talvez seja também porque eu me cansei já, né? Já são mais de 200 vídeos e na maioria deles o Faifan aparece, as pessoas gostam, as pessoas pedem, então talvez seja mais eu me cansando dele do que ele não sendo tão bom. Às vezes é isso, às vezes é só uma canseira. Ó, dá pra fazer um truque de mágica? Não, porque não é truque, que você falou que é o quê? Eu gosto de chamar de efeito. Efeito. Não. Tem toda uma discussão sobre porque truque parece que eu tô querendo te enganar e Não, tal. entendi. Então, efeito. Tem como fazer um aí com as cartas? Tem. Imagina a pessoa falar, não. Não, Ele, mas você não não era sei. mágico? Ele, não, mas só as quartas. Só as quartas que eu faço. Ou não, né? Tipo, tem como? Não, tô cansado hoje. Hoje eu não Podcast, eu quero. Não, obrigado. Se você quiser ver mágica, você vai no meu show. Ó, te garanto que tem gente que é assim, tá? Não, aqui não. Aqui eu gosto de fazer mágica. Então, ó, eu vou entregando as cartas. Minto, antes disso, você quer embaralhar as cartas? Não, porque aí fica chato. Tá, então... Vai ficar chato pra mim como eu embaralho, entendeu? Vai ficar chato. Então, beleza. Então, ó, eu vou entregando. Quando você quiser, você fala pá, tá? Para. Nessa carta? É. Eu vou deixar essa carta aqui, por enquanto. Tem algum motivo do porquê você falou para nessa carta? Não. Não. Então, por um acaso eu sei qual é a carta que você falou para. Eu sei que você falou para no 7 de espadas. Não, mas peraí. Peraí. Você vai revelar já? Sim, eu sei que você falou para no 7 de espadas. Nem ferrando. Mas eu vou te explicar o porquê eu sei que você falou para no 7 de espadas. É porque não teria como você falar para em outra carta. E não é porque existe outra carta, mas é porque por algum motivo você está conectado a ela. Eu vou tentar explicar melhor. Então, ó, tá nessa câmera aqui? Então, a gente pode... Já troca... Não, mentira, tá aqui. Tá o 7. A gente pode deixar ele aqui, colocar as outras cartas em cima. E aí, eu quero que você fale um número e a gente vai usar a carta que tiver naquele número. Então tem 52 cartas, não tá com os coringas nesse baralho. Qual número você quer? 2. 2. Então, 1, 2. E o 7 estava perdido lá no meio. Nem ferrar. Gente, nem ferrando. E aí, se você me perguntar, Jean, por quê? Eu também não sei. Eu acho que a graça da mágica é essa, ela só acontece. Gente, pelo amor de Deus. Porque ele embaralhou esse baralho 500 bilhões de vezes agora fazendo. Por exemplo, se fosse outra movimentos. pessoa fazendo essa mágica, seria, por exemplo, o Ice. Mas não é com você, então tem que ser o 7. Não, faz com o Caio. Com K, então... Faz com o Caio. Porque se eu tô conectado ao 7, ele não tá conectado ao 7. Ou pode estar também. Mas não é o caso. Não é o Ele caso, tá conectado tá. ao 10 de espadas. Quer ver? Caio, eu vou entregando, você fala para, tá? Para. Aqui já? Falei, ó, 10 de espadas. A pergunta é, mas por que você sabe que... Porque eu sei. Porque tá. Ele tá conectado ao 10, tá conectado ao 7. Gente, eu já vou pro lado espiritual já, que esse 7... É o meu número. eu já vou pro... Gente do céu. Pelo amor de Deus. Não, me deu ansiedade. Desculpa. Gente, eu tô com ansiedade. Vou tomar 0,91. Tomar 0,91 da fitofórmula. Se eu não me engano é isso, não é 0,91, né? Então é Aí, isso aí. pronto. Pra ansiedade. Viu mágica, ficou ansioso, já sabe o que tomar. Isso aí, boa. Bora mais um? Bora. Podemos? Então deixa eu... Cara, tem uma que eu gosto bastante. Deixa eu separar aqui algumas cartas. Pronto. E eu gosto muito dessa mágica porque ela tem uma história que eu acho muito legal, que é... Como deu a perceber, pelo jeito que eu contei ali de como eu apresentava trabalho na escola e tal, eu nunca fui o aluno mais estudioso do mundo. Tá? Eu amo o ambiente educacional, inclusive, como eu disse, eu dei aula e tal, mas eu não era um aluno muito chegado à escola porque eu já estava muito interessado na mágica, eu já sabia o que eu queria fazer. E eu lembro que uma vez, conversando com meu pai, eu falei assim, pai, minha vontade é largar a escola e ficar na mágica e tal. E aí, obviamente, a resposta do meu pai foi, não viaja,
né? Pra ser educado. Ele falou de um jeito um pouquinho mais grosseiro, mas não viaja. E aí um dia, ele compartilhou um vídeo no Facebook do mágico fazendo uma mágica. Ele falou assim, o dia que você conseguir fazer essa mágica, você pode sair da escola. E aí eu fui atrás de aprender. E eu já adianto que assim que eu aprendi, ele não deixou eu sair da escola, mas virou uma das minhas mágicas favoritas. Então, a ideia é muito simples. Cartas vermelhas, cartas pretas. Tá pegando direitinho na câmera? Quer que eu fique de pé pra poder mostrar melhor? Não, peraí, eu abaixo. Então beleza. Então, certinho? Ó, quem tá na câmera dele, Caio? Ó, quem tá vocês estão ouvindo só minha voz. Quem tá no Spotify ou nas demais plataformas digitais, vai pro YouTube, que no YouTube tá de vídeo. Eu falei Spotify, mas o Spotify agora tá de vídeo também, podcast. Que legal. Mas vai lá, sim. Mas vai lá, o Deezer tá na Apple, tá na Amazon. Vai lá pro YouTube ou pro Spotify e assiste. Então, cartas vermelhas, cartas pretas. E a ideia é a gente imaginar que as cartas vermelhas representam a água e as cartas pretas o óleo. Vice-versa, tanto faz. O importante é entender que são elementos diferentes e você sabe o que acontece quando a gente tenta misturar água e óleo? Não se mistura. Exato. Então, eu vou misturar uma carta no meio da outra. E se tudo der certo, se a gente esperar um tempinho, elas não se misturam. Porque óleo e água. Só que tem um problema quando eu faço essa mágica. Porque eu fiz tudo virado para baixo. Então, meio que não dá pra acreditar no que eu tô falando. Não dá pra realmente imaginar as cartas como água e óleo. E, sei lá, pra mim parece mais uma trapaça. Então eu vou tentar fazer, bem devagar, tá? Inclusive você vai usar as cartas vermelhas. Vira elas pra baixo. Coloca uma carta vermelha na mesa. Inclusive, se quiser a gente pode conferir que é uma carta vermelha. Aqui na minha mão, que cor? Preto. Preto. Na sua? Vermelho. Vermelho, é sempre bom a gente... Preto. Vermelho. E por fim, preto. Se a gente esperar um pouquinho, a gente tem uma carta preta, outra carta preta e outra carta preta. E na minha mão, as cartas vermelhas. Ainda assim tem um problema. Porque a gente viu elas se misturando. Então já não parece mais tanto uma trapaça, e sim realmente um experimento químico. Mas a gente ainda não viu elas separando. Então, dessa vez a gente vai ter o pacote completo. A gente vai ver as cartas vermelhas indo no meio das cartas pretas. Então aqui, vermelha, preta, vermelha. E aqui, preta, vermelha e preta, correto? Aham. Se a gente esperar um pouquinho... Mano, mudou na minha frente. Mudou na minha aqui fica frente. preta, 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 o que significa que aqui só pode ser vermelha, vermelha e vermelha. Gente, para a gravação. E é assim que você apresenta numa feira de ciências um experimento de química usando um baralho. Eu posso já ter feito isso na escola? Talvez. Mentira, eu não fiz. Mas eu queria ter feito. Não, pô, nossa. Um pequeno spoiler. Tinha sido o auge da escola. Um spoiler aqui. No show eu mostro essa mágica e a apresentação inteira contando como se tivesse sido a apresentação. Aqui eu quis fazer um pouco diferente pra manter Cara, esse a galera mistério. toda deve ficar nessa reação que eu tô tendo. Eu tô só... Não, é isso mesmo. A graça da mágica, na verdade, toda reação é muito única. Mas todas elas vêm desse mesmo lugar de... Eu tô vendo o impossível na minha frente, só que eu sei que não é impossível. Eu acho que é isso que eu mais gosto. Porque assim, mesmo quando eu tava começando, eu nunca gostei de fazer mágica infantil. Eu sempre fui pro lado mais empresarial, pro lado mais de evento, tudo. Porque esse sentimento de eu sei que é possível, mas eu não consigo entender, portanto é impossível, pra mim é maravilhoso. E ver isso quando eu era moleque, nos olhos dos adultos, era muito legal. Tipo assim, eu com 15 anos tava vendo um cara ali que tinha conta pra pagar, uma família pra sustentar, olhando e falando assim, com toda a informação que eu tenho de anos de vida, eu não sei como isso aconteceu. E pra mim, eu acho que isso é muito legal. E aí toda reação vem desse lugar. Só que aí o resultado final é muito único. Tem gente que grita, tem gente que xinga, tem gente que fica quieto. Acho que a única reação que eu nunca experienciei foi choro.
Em contrapartida, é uma reação que eu tive recentemente assistindo um show. Eu já tinha assistido esse show antes e assisti de novo. E o que eu mais conseguia fazer era chorar. É o jeito que, pra mim, saía. Mas é uma reação que eu nunca experienciei. Eu nunca vi ninguém chorando enquanto eu fazia mágica. O que talvez seja bom, eu não quero fazer as pessoas chorarem, mas é isso. Como eu disse, é muito único. Gente, a minha reação foi muito verdadeira. De verdade mesmo, gente. Vocês não estão entendendo, galera. Vocês não estão entendendo. A gente não se conhecia. Se conheceu aqui, tá bom? E aí eu vou aproveitar e vou pedir mais uma, pode ser? Claro, você não me mata. quantas mágicas você Ele quiser. nunca mais vai voltar no Tauricast, tá tudo bem, né? Ele vai falar, pô, me pediu o show inteiro. Eu acabei de descobrir que não vão me convidar de novo. Legal, não, legal. Convidar eu vou, mas Droga. eu pedi o show inteiro. Não, ó, fica inclusive Mas aqui não vai o fazer convite. comigo, não. Faz mais uma com o Caio. Com o Caio, beleza. Mas fica aqui o convite pra você, pro Caio, pra quem for de Santos. Eu quero trazer o meu show pra cá em breve, Pelo então amor você tá mais que de convidado. Deus, por favor. E aí... Pode, inclusive pode Exatamente, ser. pode ser no aqui. Espaço Taori, exatamente. Mas uma das Por metas favor. é essa, é trazer o show. Então, o que você tá vendo aqui, dificilmente vai ter no show, porque é uma outra situação. Sim. Né? Então, pode pedir quantas mágicas você quiser. Que bom. Não, mas seria triste se eu não tivesse vindo preparado. Imagina ele assim, não, eu só sei 2. Não dá pra fazer mais. Então... Não, faz com ele primeiro, depois faz verdade, comigo, fazer vai. com o Caio, né? Na verdade, eu quero testar a conexão de vocês dois. Eita. Então, Vai. vocês trabalham muito juntos? Como Muito. que é A mesa é uma do lado da outra. Ótimo. É o tempo todo se falando. Então, você vai fazer uma escolha mais simples. Então, estica o dedo e encosta na carta que você quiser. Só encostar. Nessa daqui? Essa. Essa aqui? Não quer trocar? Não. Você quer exatamente essa carta aqui. Então, levanta a mão. A gente vai deixar a sua carta aqui, mas a gente não vai olhar ela. Tá? Enquanto isso, Caio, de todas as cartas que a gente tem à disposição, a gente vai fazer o mesmo esquema que eu tinha feito com você do número. Você vai falar um número e a gente vai... Peraí. Pronto. E a gente vai até ele, tá? Então, quer que eu embaralhe as cartas antes pra mudar a ordem ou não? Pode ser? Você quer que eu embaralhe de jeito normal ou com cardistry? Com cardistry. Então, fazer Pronto, o face de que é... Gente, isso é muito mais legal que o Five Fun. Falei, tô leve. Falei que tô leve, ótimo. Então, pronto, embaralhado. Que número você quer? Agora a gente tem 51 cartas no baralho. 27. Eu vou entregar até o número 27. Se você quiser parar antes, a gente pode parar. Se quiser continuar, também. A escolha, ela pode ser mudada até o último segundo. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5... Tá certo? 5? Tá sim. Tá. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, nada. 16, 17, 18... Rapaz, decidido ele, né? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Você quer 27 ou quer que continue? Quer 27. Eu já vou virar a carta do Caio pra cima, foi um 9 de copas. E aí eu vou contar algo pra vocês que pra gente que é brasileiro não é muito comum, porque a gente tá acostumado a ter carta repetida no baralho por conta da tranca, buraco, enfim. Sim. Em um baralho só a gente não tem cartas que se repetem. O máximo que a gente tem é, por exemplo, 3 de espadas, a gente vai ter o 3 de paus, que é o que a gente chama de carta gêmea, que é uma carta da mesma cor, do mesmo valor, só muda o naipe. Pra vocês terem noção, vou tirar uma carta aqui, então 4 de espadas e 4 de paus. Pra fazer isso, é muito difícil. É muito difícil eu conseguir tirar 2 cartas iguais. Mas tudo bem, eu sou mágico, faz parte, eu treino pra isso. Vocês dois não são mágicos, até onde eu sei. Não. A chance de vocês dois conseguirem tirar cartas gêmeas é muito baixa. Quer ver, ó? Puxa uma outra carta, rápido. Só puxar. E aí a gente vira. Fala outro número, rápido. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entendeu? Não é tão fácil quanto parece. Gente, eu tô que nem uma criança, que vocês não estão entendendo. Porém, eu sinto que a conexão de vocês é forte o suficiente pra gente conseguir fazer isso pelo menos uma vez. O fato de não ter dado certo agora, levanta a mão, por favor, e vira a carta que tá aí, é porque já tinha dado certo antes. Vira, por favor. Se tudo der certo. Tô sem unha. Posso puxar ela pra cá? Pode. Se tudo der certo, é o 9 de ouros. Cara, gente do céu. Mas fazer isso sem mágica é complicado. Tem que ter uma conexão muito forte. Só de quem trabalha realmente um do lado do outro. Né? A pessoa tem que ter escolhido o número 27, não ter parado. Podia ter mudado, esse é o mais incrível. Cara, muito bom, muito bom.
Gente, esse episódio, a equipe que tá lá embaixo no escritório, quando assistir, vai gostar, cara. O pessoal falando, eu queria ter assistido ao vivo. É, tipo isso. Eu tenho certeza. Gente, deixa eu me recompor aqui, porque assim... Cara, sensacional, sensacional. Sabe o que eu queria também? Eu queria uma mágica com cubo mágico. Dá pra fazer? Dá. Rapidinho? Foi aquilo que eu falei. Eu tenho o meu recorde pessoal, resolvendo sem mágica, que é 21 segundos. E eu tenho o meu recorde com mágica, que é 1 segundo. Droga, aqui foi 2. Desculpa. Pô, tu balançou o bagulho. E ele resolve. Não, peraí. Eu não consigo... Gente, se eu embaralhar, tu consegue? Talvez não. Entendi. Talvez sim. O Droga. problema é que eu não posso fazer mágica 2 vezes. Porque mais de uma vez já é uma aula. Entendi. Entendi. Mais uma. Com um cubo? É. Não sei. É mesmo? É porque assim, foi aquilo que eu falei, eu só fui implementar o cubo no meu show em 2019. Entendi. E eu tenho uma mágica que eu faço com ele que não funciona nesse setup que a gente tá. Então, com o cubo é realmente, eu sei resolver ele com mágica e o resto aí já é um pouquinho mais longo. Mas no show eu faço questão de chamar você pra assistir essa, pra fazer parte dela. Beleza, beleza, combinado. Ó, eu tô aqui com uma... Eu quero falar... Eu queria saber, primeiro, por que tu acha que esses dois elementos se tornaram símbolos tão importantes da mágica? Porque eu tô com algumas informações aqui pra galera, que é... O cubo mágico, ele começou a ser... Não, o baralho começou a ser usado na mágica no século XVI, galera. Ó, há muito tempo. Já o cubo mágico, ele ganhou espaço na mágica nos anos 80, tá? E aí, por que tu acha que se tornaram... São dois elementos muito fundamentais nas mágicas, nas apresentações, né? Sim, inclusive, quando a gente conversou sobre isso antes, eu demorei um pouquinho pra fazer o link e agora eu entendo o porquê. O que acontece é, a mágica, ela é sobre o que acontece na atualidade. Então, por que o baralho está presente desde o século XVI? Porque muito provavelmente foi quando o baralho começou a se tornar cada vez mais comum para jogar, né? Se eu não me engano, o primeiro baralho datado, inclusive recentemente tive a chance de visitar uma das maiores coleções aqui do Brasil, que é do Huberdeck, um abraço para ele. Ele mostrou uma carta que está dentro de um vidro, que é do primeiro baralho que temos datado na história, se não me engano é de 1500 alguma coisa, é uma peça de história incrível. Então, século XVI, a gente está falando... Eu não vou saber. Cara, mas assim, eu sou jornalista, eu vou te ficar devendo também. Muito provavelmente se tornou comum naquele momento, porque foi quando o baralho começou a se tornar popular. E o cubo mágico entra nos anos 80, porque é quando o cubo mágico se tornou popular. O cubo mágico ele vem ali na década de 70, né? Quando ele é de fato patenteado, tem toda uma história muito legal. Inclusive, ano passado completou 50 anos do lançamento do cubo mágico e tal. Então, ele torna presente na mágica porque ele se torna um objeto comum. A mágica, do jeito que, pelo menos eu acho ela mais bonita, é feita com objetos do dia a dia, né? Então, é com o baralho, que é comum, é com uma moeda. Por que a gente tem tanta mágica de moeda? Porque até um tempo atrás era um objeto muito comum. Um detalhe curioso, uma das minhas especialidades é mágica com moeda. Eu dediquei muitos anos, desde que eu comecei a fazer mágica, para mágica com moeda, e hoje em dia eu apresento pouco. Por quê? Porque já não é mais comum. Quantas pessoas de fato têm moeda com elas, né? Isso porque as moedas brasileiras são pequenas, então durante um tempo eu usei moeda de dólar, hoje em dia eu já não consigo mais ter isso na minha apresentação e ter isso comigo, porque já não faz mais parte da nossa atualidade, né? Tudo bem, eu sei que para muitas pessoas a moeda continua muito presente, mas hoje em dia, tipo, sei lá, há 5 anos atrás, todo mundo ia ter um bolsinho com algumas moedas e tal. Hoje em dia já não é mais comum, por conta da tecnologia, do Pix, da gente ter o negócio de pagar com o celular. Então, por isso que se tornou presente, e ele continua presente hoje em dia, porque ele tem uma série de efeitos que você consegue fazer, e porque ele continua sendo muito popular. É algo que, desde que chegou na nossa história, continua presente. O meu pai tentou montar o cubo mágico, e eu sei que provavelmente, sei lá, se um dia eu for pai, meu filho vai tentar montar o cubo mágico, entendeu? Talvez talvez uma versão digital dele, mas vai tentar, entendeu? Então é por isso que tá lá. O mágico, ele tenta fazer mágica com aquilo que é comum. Então, é por isso que a gente tem, por exemplo, muita mágica com moeda. Então, quer dizer, com anel. A gente tem um anel, tira e coloca de volta.
um clássico. Enfim, Ele jogou o anel. Ele jogou o anel de novo no dedo, não tem como por que isso. que essa mágica do dedo ela é tão conhecida? Porque é muito legal fazer mágica com a nossa mão, né? Tem uma que eu gosto, talvez essa, pra quem tem estômago fraco, não seja muito legal. Eu posso ficar de pé? Dá pra levantar? Qual a parte? Eu vou levantar Levanta. pra mostrar assim. Pode ser? Então, deixa eu tirar o anel até pra ficar mais interessante. Levanta o microfone. Show de bola. Então, aqui tá bom? Ótimo. Então, eu vou esquentar meu dedo. Normalmente eu faria isso com fogo, só que eu sei que se a gente fizer isso, as plataformas derrubam. Porque sim. Então eu vou esquentar com a mão mesmo, demora um pouquinho mais. E a ideia é que eu consiga, com a temperatura que eu tô colocando, deixar o meu osso maleável. Nossa! Ele juntou o dedo! Isso é uma mágica, eu não tenho nada de errado com o meu dedo, a não ser o fato dele ser torto. E é isso, então o mágico ele desenvolve até mágica com a mão pra poder fazer em qualquer momento, sabe? Eu adoro o que ele faz, ele continua falando e como se fosse... Como se fosse nada. Pra mim é normal, é o meu dia a E dia. a gente tá que nem duas crianças aqui, relaxa, não, relaxa. Relaxa. Você fez uma apresentação, né? Como é que foi essa apresentação e, tipo assim, pra 2025 vem aí, né? Se tudo der certo, sim. Então, Por favor. ano passado eu tive a chance de fazer meu primeiro show solo, porque até então eu só tinha feito shows pra empresas, pra treinamento, evento e tal, e aí sou eu indo no lugar e mostrando minha mágica pras pessoas, não é o contrário, né? Ano passado eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro show solo, surreal. Tem todo um motivo da escolha do nome e tal, uma homenagem ao meu pai, e, cara, foi sensacional. Eu acabei não conseguindo fazer ele mais vezes, porque 2024 foi tudo muito focado em produzir conteúdo, em estar estabelecendo quem eu sou nesse mundo virtual. E a minha meta para 2025 é rodar com o show em vários outros lugares. Eu quero trazer ele para Baixada, porque é da onde eu vim, né? É onde eu morei até alguns meses atrás. Não, por favor. Quero ir para outros lugares, porque algo que me dói, assim, me dói no sentido bom, é ver uma pessoa falando assim, poxa, eu sou de, sei lá, Santa Catarina, eu queria muito poder ver você ao vivo. Então, se tudo der certo, se eu conseguir, em 2025, rodar com o meu show, que, na minha opinião, é uma experiência muito bacana, porque é muito sobre as pessoas, é sobre quem tá lá, né? Por mais que seja um momento onde as pessoas estão indo para me assistir, é muito mais sobre todo mundo ter um momento legal do que, olha o impossível. É meio que uma junção de tudo, é como se fosse um momento ali pra eu compartilhar com as pessoas o que eu acho legal, e se tudo der certo, ter esse mix de reação, ter esse, caramba, é impossível, ao mesmo tempo, caramba, eu tô tendo um momento legal, eu tô dando uma risada, eu tô podendo apreciar esse momento com alguém especial, então... Vem aí. Vem aí, se tudo der certo. Vem aí. Não, já vai dar certo, tem que vir aí. Pelo amor de Deus. Ó, eu e o Caio, a gente ficou todo bobo fazendo, e eu quero saber, a namorada no começo ficava assim também? No começo, sim, hoje em dia não. Ela disse que no começo sim, hoje em dia não. Por que ela tava... Eu perguntei, por que eu e o Caio tava assim, ó? E ela tipo assim, gente, por que vocês são assim? A coisa mais normal do mundo. Eu aqui, ó, não é a coisa mais normal do mundo não, gente. No começo, é que, sei lá, quando a gente se conheceu, e é muito importante deixar isso claro, eu já tava fazendo mágica há um certo tempo, então já não tinha mais... Quando eu era mais novo, era muito, deixa eu mostrar. Quando a gente se conheceu, foi algo muito normal. E eu mostrava pra ela com a mesma casualidade que eu mostrei pra vocês. E aí chega uma hora que eu começo a conversar com ela de um outro jeito. Não é mais sobre mostrar, é sobre entender a visão dela, sobre entender o que eu posso melhorar, é sobre compartilhar ideias. E por incrível que pareça, a mágica ela não é um tópico muito presente no meu relacionamento. Não é algo que tá ali... assim, ela tá presente em momentos que eu tento colocar a mágica na vida dela. Então ela é cosplayer, como que a gente pode colocar isso numa apresentação? Ou vai gravar um vídeo, o que a gente pode fazer? Mas não é tão presente como algumas pessoas talvez imaginariam que fosse. E você sabe fazer alguma? Não sabe. Mas ela sabe fazer cardistry. Ela sabe fazer o spring, ela sabe fazer algumas coisinhas. Inclusive me surpreendeu, porque um dia ela chegou e falou, saca só que eu aprendi. Aí ela pegou o baralho, ela olhou no meu olho e soltou um... E ela, tipo, toda tímida, tipo, foi pequena, e eu pensando... Aê, Uau! Tipo, pô, que incrível, a minha namorada fez o spring. Então, isso ela sabe. Mas mágica
todo mundo pode aprender mágica, isso é um fato, e tem mágicas que são simples o suficiente a ponto de eu explicar pra você em 5 Sim. minutos e você poder fazer ela pro resto da sua vida, mas é diferente. Sei lá. Olha, o tempo estourou. Não! Mas eu não vou. A gente vai continuar. A gente vai continuar porque eu tenho. Gente, eu tenho coisa pra falar ainda. Ele assim, que pena, porque o meu estourou. Gente, muito bom. E a pessoa desaparece e droga! Nossa, imagina! Teria sido muito incrível. Ia ter sido muito incrível. Eu acho que pra mim essa é uma das coisas mais incríveis que a gente associa a mágico, que é esse negócio da desaparição e tal, tipo, e... Sei lá, eu queria poder fazer. Eu queria realmente poder, tipo... E aí a pessoa vira a câmera pro lado, tem o correndinho ali atrás. Seria bem isso. Não, uma das últimas dúvidas que eu tenho, só pra gente terminar, porque eu coloquei aqui, eu acho legal a gente falar. Como é que foi fazer... tu foi contratado também pra empresas, pra treinamento, ir na empresa e tudo mais. E como é muito diferente do show? Porque o show é aquilo que eu falei, o show é um momento único, exclusivamente de prazer e de conforto. É sobre ser um momento bom, se a pessoa vai levar algo ali pra vida dela ou não, é com ela. No treinamento, tem duas coisas. Tem essa parte, que é a parte do eba, divertir e tal, e tem a outra parte, que é quando eu faço o link das mágicas com o dia a dia daquela pessoa. Então, por exemplo, teve um treinamento que eu fiz que foi para uma equipe de vendas de remédio. O pessoal que vai nos consultórios tem que convencer o médico e tal. E a apresentação inteira ela foi montada com efeitos específicos que depois eu expliquei eu usei eles para fazer comparações com a venda, por exemplo. Então, uma das mágicas que eu fiz, ela era super caótica, tipo, tudo parecia que ia dar errado e no final dá certo. E aí eu explico pra eles que uma das coisas que faz essa mágica possível é a minha visão periférica. Então, enquanto eu tô olhando pra todo mundo e conversando, a pessoa que tá aqui desse meu lado, eu tô vendo tudo que ela tá fazendo, porque eu treinei a minha visão periférica pra entender o que tá acontecendo, eu tô prestando atenção, eu mantenho o controle de tudo. E aí, como que eu consigo fazer aquilo? Aí eu explico pra eles, é sobre o treinamento, é sobre entender o que tá acontecendo. Pra eles que estão vendendo, Sim. isso é muito importante. É sobre parecer casual, ao mesmo tempo que você tem o controle da situação. E se algo der errado? E se a pessoa perguntar algo? Então, tem um momento de diversão, mas tem esse paralelo óbvio que é... Vamos falar como que você pode melhorar. Nada mais é do que uma aula mais divertida. Ao invés de chegar alguém lá e falar, olha, faça isso, a gente coloca a mágica como uma forma de ficar mais lúdico. Nossa, bem legal também. Muito legal nessa pegada. Eu me divirto muito, muito Nossa, fazendo. adorei. Põe na minha câmera caiu. Ó, o grupo Fitofórmula. Sensacional, viu? Eu adorei a ideia, viu? Porque assim... Caramba, que sensacional. Foi aquilo que eu falei, eu gosto de aprender várias coisas e pra mim o ponto principal da mágica, de tudo que eu faço, é sobre a minha relação para com as pessoas. Então, na maioria dos cenários de equipe de treinamento, assim, de dar um treinamento, eu consigo estudar aquele público específico e junto de pessoas que dão treinamento, montar algo para aquela situação. Então já foi para o pessoal que vendia, para representantes farmacêuticos, já foi para uma equipe que cuida de todos os sistemas de parques aquáticos. Então, tipo assim, para diretores de uma empresa de chocolate muito grande, que provavelmente todo mundo já comeu algum chocolate deles. E, tipo Caramba, assim, sensacional. E cada nicho diferente, mas com a equipe certa, porque eu nunca sou contratado para dar o treinamento sozinho. Até porque eu não sou, eu não dou o treinamento todo. Eu sou contratado por pessoas e junto a gente monta esse roteiro. E é muito divertido. É muito legal pensar qual mágica encaixa ali, qual callback fazer, qual deixa que eu vou deixar pra pessoa complementar. Então, empresas que quiserem, Fitofórmula. Grupo Fitofórmula, boa, arrasou. Antes da gente terminar de vez, eu quero falar da tua coleção de baralho, que eu achei sensacional. Ele foi colocar numa mesa, não cabia. Não coube, eu fiquei Não surpreso. coube, porque exatamente. Eu achei que ia faltar... Eu achei que ia sobrar espaço. Aham. Ia ficar feio no vídeo. Caramba, nem tinha uma mesa e tal. Mas aí quando eu vi que não dava, eu falei... E como é que é? Tipo assim, vai, tu comprou... Esse é o teu mais novo? Não. Talvez não. Mas aí, tipo assim, tu chega, vai, aí vocês viajam, aí tu vê um diferente, tu compra. Nessa pegada, não. Ou tem Não. todo um quê? É que, tipo assim, quando eu comecei no meio da mágica, eu gostava de comprar baralhos que eu achava bonito e, legal, comprei esse baralho e tal. E aí conforme eu fui passando mais tempo na mágica, eu fui me interessando mais por cardistry, e aí tinham empresas que faziam baralhos com design específico para aquilo e algumas só com design bonito, e aí eu comecei a comprar. Mas pra mim é muito mais sobre eu ter gostado do baralho do que necessariamente, estou em tal lugar e comprei. Até Entendi. porque, por exemplo, eu nunca saí do país, eu viajei pra pouquíssimos lugares, eu não sou uma pessoa, tipo assim,
infelizmente, eu não vou colocar infelizmente de um jeito ruim, porque não é algo que me incomoda. Não tive tantas oportunidades de viajar ainda. E aqui no Brasil tem poucos lugares, então, que daria pra comprar um baralho. Então, Entendi. os baralhos que eu tenho é muito mais sobre, olhei na internet, comprei, achei legal, do que, comprei porque é uma memória especial. Entendi. O que acontece é que as pessoas viajam e trazem baralhos desses lugares e eu guardo com muito carinho. A galera deve adorar dar baralho, né? É um ótimo presente. Tipo assim, recentemente, eu até comentei no Story só, eu consegui um baralho que eu tô procurando pra minha coleção desde 2019. E, cara, é um baralho caro e tal, eu comprei, e aí a Emily virou e falou assim, já que a gente vai completar um ano, você quer que eu te dê o baralho de presente? Eu falei assim, ele é muito caro pra você me dar de presente sozinho, eu deixo você dar metade. Tá ótimo, pra ela foi um ótimo presente de um ano, porque, tipo, é o que eu gosto. Eu sou apaixonado por baralho, eu já produzi junto de uma empresa um baralho no Kickstarter, tem todo um... Eu realmente amo muito isso daqui. Sim. Então, é um presente muito fácil de me dar. Infelizmente, hoje em dia, por conta dos vídeos, eu consigo ter muitos baralhos com uma certa facilidade, por conta da loja também. Sim, e tal. sim. Olha, lá no Instagram dele, ele já mostrou diversos baralhos. Que tem um monte de baralho diferente, ó. Tem baralho com furo no meio. Sim, inclusive eu não esperava que esse vídeo ia viralizar como viralizou, porque pra mim ele não tem tanta graça. Tem o baralho de chroma key. Esse eu gosto bastante. É tudo da mesma... O do furo no meio e o chroma key é da mesma empresa, que é a minha empresa favorita de baralho. Aham. Esse eu gosto bastante. Tem o formato de ampulheta, que eu achei muito legal. Ele é legal, ele é difícil de fazer cardistry com ele, Eu ia mas... perguntar isso, ele deve ser mais difícil, né? porque ele não tem essa pegada aqui do... Tipo assim, aqui no meio... Ele tem um... O dedo, tipo assim, não dá pra fazer várias coisas. Tem muito Entendi. movimento que eu tenho que segurar aqui no meio e não dá. Então, Uhum. ele é mais um item de colecionador do que necessariamente um baralho pra fazer cardistry. E esse que muda de cor. E esse que muda de cor. E um né? monte outros que eu não coloquei aqui. E Tem baralho aí... holográfico, tem um monte de coisa. Exatamente. Tem. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no Instagram dele, porque estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso queridíssimo Tauricast. Cara, foi muito bom, de verdade. Eu digo mesmo, fico muito Eu feliz adorei, com o convite. eu adorei. Eu Foi vou ser muito mais um leve. pouquinho folgado e faz uma mágica pra gente encerrar de vez. Claro. Então, deixa eu separar aqui os dois reis. Rei de espadas e rei de paus. Aqui. E eles vão fazer a mágica, não eu. Eita. Tá? Então, pega a carta que você quiser. Vou escolher bem. Tá bom. Menos essa. Não, mentira, pode pegar. Não, e se eu não pegar ela? Pode pegar outra. A escolha é sua. Posso pegar outra? Sim. Já que você falou não pega essa, Você depois pode pegar a que falou. você quiser. Posso? Ou essa. Ou outra. Não, eu quero outra. Então pega a que você Escolhe quiser. o 7. Só não escolhe o 7 de espadas. É um detalhe importante. É, né? Porque eu tô. Se com fosse ele. o 7 de espadas, esse seria muito bom. Sim. Memoriza a carta, mostra pra câmera, só não mostra pra mim. Pra minha? Mostra Pra dele? aquela dali. Isso. Foi? Pra mais pra baixo. Beleza. E aí você devolve onde você quiser. Só não coloca até o final, Tá, entendi. ok? Só pra você ver exatamente onde ela tá indo. Aham. Você quer trocar de carta ou trocar de posição? Quero trocar de carta. Então, a gente deixa essa carta aqui e você pega a outra. Posso pegar, Sim, vejo. pega o mesmo esquema. Mesmo esquema. Mostra. O Caio pensando, droga, vou ter que mudar a câmera de novo. De novo. E você Ele fazendo pediu isso mais uma 50 mágica. vezes. Sim. Imagina ele, não, quero trocar de novo. Agora você devolve onde você quiser. E é o mesmo esquema. Você vai colocar onde você quiser. E a pergunta é a mesma. Quer trocar de posição ou trocar de carta? Não quero. Então, ó. Fazer tudo bem devagar, tá? A carta vai no meio. E por que eu separei os reis? Porque, como eu disse, eu não vou fazer a mágica. Eles que vão. Porque eu já consegui adivinhar a carta, encontrar e tal. Então, como uma última mágica, eu vou deixar o baralho fazer sozinho. Então a gente tem o rei de paus e o rei de espadas, tá bom? Abre a mão, as duas. E põe a outra mão em cima. Isso. E aí... os reis conseguem trazer a carta do baralho pro meio deles. Então, levanta a mão. Não vou levantar a mão. Eu me recuso a levantar a mão, brincadeira. Se eu levantar a mão, a carta que eu peguei tá aqui. Tá no meio deles. Porque é isso que eles fazem. Eles captam a essência da sua carta e trazem pro meio deles.
É exatamente a carta. E era o 7 de copas, que é quase o 7 de espadas. Foi o que eu pensei na hora que ele mostrou. Cara, que isso? Gente, eu não tenho o que falar. Chegamos ao fim de mais um episódio do Storycast. É isso que eu tenho pra falar. Se ele pensa, acabou, finalmente, chega, não aguento mais ver carta. Não, foi muito bom, cara, foi muito bom. Olha, te agradeço de verdade por ter vindo aqui no Eu que agradeço Storycast. o convite. Cara, a gente conseguiu. Gente, perturbei ele, tá? eu não perturbou. perturbei. Eu tenho esse defeito. Que eu não vou nem falar que é um defeito, é que hoje em dia realmente é muito difícil marcar Não, coisa, então, sim, não, gente. E eu. Mas aproveitei. eu me sinto mal, porque às vezes as pessoas chamam e eu tô tipo assim. Parece que eu não quero, porque não tá dando certo, mas eu quero. Eu fico tipo assim, eu amo socializar, eu amo estar nos lugares, então, tipo assim, me dói não conseguir fazer algumas coisas às vezes. Então. Não, foi muito, muito bom, de verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço por o convite. topar o convite e tudo mais. Fala teu Instagram, que aí eu acho que o arroba é de todas as redes sociais. É tudo não igual, arroba Gian, Gian.Piccin, Piccin. Tá aparecendo aí embaixo também pra Esse, galera. Esse é meu Instagram. Todos os vídeos que eu posto no Insta, eu posto no YouTube, posto no TikTok. Inclusive, pra mim é muito legal ver que tipo, os públicos em cada plataforma são diferentes. São diferentes, né? Mas o conteúdo é o mesmo. Uhum. Inclusive, isso ainda me choca muito. Falar, caramba, é um conteúdo que funciona em todas as redes e pra pessoas diferentes. E, tipo, é engraçado que às vezes me param no metrô e aí, às vezes, me para alguém mais velho, assim, mais jovem, tipo, eu te assisto no YouTube. Aí passa um pouquinho, aí para alguma criança, eu te vejo no TikTok. Aí alguém mais adolescente, eu te vejo no Instagram. Aí você consegue ver as faixas etárias e fala, tipo assim, caramba. Isso é bem legal, né? De cada plataforma, assim, né? E no geral, ver pessoas interessadas por um assunto que eu amo, que é baralho, mágica, cards, tipo, pra mim é muito louco, tipo, caramba, eu consegui levar pras pessoas algo que até então muitas pessoas não conheciam, as pessoas não sabiam o que era e consegui fazer, é muito satisfatório. Muito, muito. Não, eu tenho certeza disso. Olha, mais uma vez, muito obrigado, viu? Pessoal, vou falar também pra vocês me seguirem, @VitorLeutes em todas as redes sociais, tá bom? Me acompanha lá. Segue também o Tauricast, @Tauricast em todas. No TikTok a gente posta cortes menores de cada episódio. Tem episódio antigo, tem episódio novo. Vai lá conferir. Pra quem tá aqui no YouTube, a gente posta cortes maiores, que o episódio sai quarta, então tem corte quinta, sexta, segunda e terça. Tá? Os cortes são bem legais também aqui no YouTube. Segue aí a gente em todas as plataformas, porque dá também, segue aí na Disney, no Spotify, na Apple. Tá no YouTube? Se inscreve aí no canal, deixa o like, escreve aqui o que você achou das mágicas, tá? E depois também a gente manda lá pro Jean, não é? Jean, tá. Eu tava com medo de falar Jean. Mas é normal. Não eu tô é acostumado. normal não. Jean, pelo amor de Deus. E aí, escreve aí que a gente manda pra ele também, ou depois ele vem responder e Eu tudo vou acompanhar, mais. eu gosto de acompanhar. Eu gosto Isso, de legal. ver o que as pessoas falaram. Eu acho divertido. Legal, olha, mais uma vez, muito obrigado, viu? De verdade. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal.